Irmãos, vamos continuar a nossa série de estudos e eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 46. Perdoem essa tossezinha chata aí, garganta um pouco irritada. Salmo número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegam na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Irmãos, o livro dos Salmos, ele é dividido em 5 livros, 5 grupos de livros. E o Salmo 46, ele está dentro do grupo do segundo livro, que fala muito a respeito do reinado de Deus por intermédio do seu Messias, por intermédio do seu rei. Então mostra o governo de Deus. O Salmo 46 é atribuído ao rei Ezequias. O rei Ezequias, que foi um rei muito importante para o reino do sul, um homem de Deus, e eu queria ler com vocês o que inspirou o rei Ezequias a escrever esse salmo. É atribuído ao rei Ezequias o Salmo 46, 47 e 48. Se vocês puderem ler em casa depois, vocês vão ver que tratam da mesma temática. E eu queria te convidar a abrir rapidamente a tua Bíblia em 2º livro dos Reis, capítulo 19. 2º livro dos Reis, a partir do capítulo 19, a partir do verso 32. Enquanto vocês vão abrindo, 2º Reis 19, a partir do 32, só contextualizando, o rei Senaqueribe, rei da Síria, ele estava ali perto da região do povo de Deus, e para evitar uma guerra, o reino da Síria era um reino muito poderoso, ele mandou um recado para o rei de Israel. E Ezequias recebe essa carta, uma carta de ameaça, falando, se entreguem, se rendam, eu vou vazar os olhos de vocês, e em troca vocês vão ter a vida de vocês. E era uma carta desaforada, enfrentando o povo de Deus, a autoridade de Deus, e o rei fica extremamente amedrontado com aquelas palavras de Senaqueribe. Então, Deus manda uma palavra por meio do seu profeta Isaías, e essa é a resposta de Isaías para o rei Ezequias, a partir do verso 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor,
porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, Deus manda um recado para o maior exército do mundo naquele momento. Vocês estão dizendo que vocês vão invadir, vocês vão tomar conta desse lugar? Pois Deus manda dizer que vocês não vão lançar uma flecha contra essa cidade. Vocês não vão entrar nessa cidade, o caminho que vocês vierem, vocês vão voltar. E é por causa desse texto, dessa circunstância, que o rei Ezequias, ele escreve. E olha só, irmãos, o que Deus fez, a partir do verso 35. Então, naquela mesma noite, saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. O povo de Deus não levantou uma espada, não atirou uma flecha. Em uma noite, Deus manda o anjo dele, que fere e mata 185.000 assírios. Eles ficam tão assombrados que eles desarmam o acampamento e vão embora. E por isso o rei Ezequias, ele escreve esse texto que acabamos de ler: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Primeira afirmação que esse salmo faz é que Deus é. Esse texto não diz que Deus poderá ser, que Deus provavelmente será a nossa fortaleza, o nosso refúgio. O texto diz que Deus é. E é interessante porque o salmista, ele escreve isso não no plural. Deus é meu refúgio e fortaleza. Ele fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Irmãos, Deus é o Deus de um povo. Claro que um povo é formado por indivíduos, mas muitas vezes, no meio da tribulação, no meio da luta, a gente começa a achar que Deus é o Deus de fulano. Porque parece que Deus só age na vida de fulano. Eu tenho tanto problema e Deus não resolve, parece que Deus é força e fortaleza de uns mais chegados. Porque a impressão que eu tenho é que parece que Deus está tão distante de mim às vezes. Mas o texto diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Interessante porque a palavra refúgio, ela está sempre associada à segurança, a um lugar de esconderijo. Por exemplo, havia no povo de Deus, isso foi estabelecido já com Josué, chamadas cidades refúgio. E essa cidade tinha uma função muito importante para o contexto hebreu, porque se alguém cometesse um assassinato sem intenção, ele tinha que correr, por amor à vida dele, ele precisava correr para uma cidade de refúgio. Essa cidade iria recebê-lo, os anciãos dessa cidade iriam recebê-lo, ouvi-lo, e quando ele estava na cidade de refúgio, ninguém tinha permissão para tocar nele, chamado vingador de sangue, algum parente, né, da pessoa que foi vitimada. Então, a cidade de refúgio, elas foram construídas em vários lugares. E sempre quando falo em cidade de refúgio, eu lembro da minha infância. Criança, né, o menino gosta de brincadeira sem graça, né, brincadeira pesada. E eu amava esse tipo de brincadeira. E uma das brincadeiras que eu mais gostava era uma brincadeira chamada garrafão. Eu não sei se vocês já ouviram, né? Garrafão. A gente desenhava uma garrafa grande no chão e a gente pisava na boca da garrafa e os meninos ficavam dentro da garrafa. Eles não podiam sair da garrafa se eu não tirasse pelo menos um pé da boca da garrafa. E o objetivo era tentar pegar a pessoa dentro da garrafa. Se você conseguisse pegar, essa pessoa tinha que correr para um local. E nesse percurso, pelo menos a regra lá na Bahia, só valia soco nas costas. E era interessante essa brincadeira porque era uma tensão muito forte. Às vezes brincava 20, 30 crianças. E tinha sempre aqueles maiores, né, que cresciam mais que todo mundo, e a gente ficava com muito medo. E a regra era muito cruel. Porque se você caísse no caminho, você ia continuar apanhando
até você chegar num lugar chamado Honda. Eu não sei como vocês chamavam aqui, como era? O poste mais próximo, né? Lá na escola era no portão do fundo da quadra. A gente chamava esse local de Honda. Então, o nosso desespero era conseguir chegar na Honda. Porque a gente sabia que no momento que a gente chegasse na Honda, ninguém podia tocar na gente. Ninguém poderia lhe bater na Honda. E era interessante porque, às vezes, um colega te batia com muita força, você ficava com raiva, queria descontar. E quando era a vez dele, que ele pisava na linha ou saía da garrafa fora da regra, eu corria com toda a vontade para pegar, e ele não pode chegar na Honda, ele não pode chegar na Honda, mas na hora que ele colocava a mão no portão, a gente sabia, a brincadeira parou ali. A Honda significava o nosso lugar de refúgio. Então o que o texto está dizendo é, Deus é o nosso refúgio. Deus é o lugar onde eu posso me abrigar, tendo a convicção de que ali eu estou seguro. Ele é meu refúgio e a minha fortaleza. E aqui faz referência a cidades muradas, a cidades bem fortificadas. Deus é o meu refúgio e fortaleza. E o salmista, diante dessa declaração, ele faz aqui uma afirmação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Verso 2 ele fala, portanto. Então ele vai concluindo o seu raciocínio a respeito dessa afirmação. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Irmãos, o salmista está descrevendo aqui o fim do mundo. Fala assim, ó, o mundo pode estar desabando. O mundo pode estar desabando. Eu não temerei, porque Deus é o meu refúgio e fortaleza. E a primeira lição que a gente aprende com esse salmo, irmãos, é que Deus protege o seu povo. Deus, ele protege o seu povo. A gente precisa compreender esse texto, porque o texto não está dizendo que o mundo não vai desabar diante dos teus olhos. O texto está dizendo que se isso acontecer, o nosso coração permanece firme em Deus por saber que Ele é o nosso lugar de refúgio. Então, no lugar de refúgio, eu não construo um mundo perfeito. Mas no lugar de refúgio, eu me abrigo de um mundo imperfeito. Entenderam? O nosso relacionamento com Deus, irmãos, ele não constrói um mundo perfeito à nossa volta. Nós temos a falsa ideia de que a recompensa de uma vida de santidade, de uma vida de obediência, é uma vida sem doença, é uma vida sem desemprego, é uma vida sem desconforto algum. Tanto que quando a gente costuma estar no tempo nosso melhor de busca, no nosso melhor tempo de leitura da palavra, de oração, envolvido, integrado com a igreja, quando o mundo começa a ser desconstruído diante de nós, normalmente a pergunta é, Deus, por que Deus? Ou seja, tem alguma coisa errada, Deus, porque eu estou fazendo tudo certo. Então a gente associa que a recompensa da nossa obediência é um mundo perfeito ao nosso redor. E não é. Mas isso constrói em nós, irmãos, a nossa relação com Deus, constrói em nós uma confiança em Deus, que apesar de vermos o céu se abrindo, os mares revoltosos nos ameaçando, o nosso coração consegue descansar, porque a gente sabe que Deus protege o seu povo, que Deus nos protege. Estar com Jesus não livrou os discípulos de passarem por tempestades dentro do barco. Eu não esqueço de uma oração que um colega meu fez por mim no seminário. Adriano, um cara muito crente, um menino de Deus. E eu estava passando por algumas dificuldades que estavam me arrebentando. E ele orando por mim, ele falou assim, Deus, e se o Senhor não acalmar a tempestade, acalma o coração do Neilon.
acalma o coração dele. E volta e meia eu repito essa oração. Porque Deus protege o seu povo. Irmãos, essa segurança em Deus vem do relacionamento com Deus. A gente não confia em quem a gente não conhece. Quando alguém está precisando de um pedreiro em casa, e quando fala em pedreiro, tem gente que até arrepia, né? Porque já teve tanto problema com pedreiro. E alguém fala, rapaz, o pedreiro é bom, o cara é bom, dá a palavra, faz propaganda. A gente vai na confiança, mas lá no fundo do coração a gente quer ver o trabalho. A gente quer ver se o sujeito realmente vai trabalhar certo, se vai ter compromisso, se vai fazer o que a gente pede, se vai cumprir com o prazo. Mas só depois que a gente passa e vê aquele homem trabalhando, a equipe dele trabalhando, que entrega tudo pronto, é que a gente consegue descansar. E aí quando é na próxima oportunidade, na próxima necessidade de um pedreiro, a gente fala, eu sei de um pedreiro bom, porque trabalhou lá em casa. Eu vi, é um cara sério, um cara honesto, um cara que não fica fazendo hora no serviço. Por que essa confiança? Porque nós convivemos, nós tivemos experiências com aquele homem. E com Deus não é diferente, irmãos. Se a gente não tem experiência com Deus, se a gente não tem vida com Deus, qualquer sinal de tribulação traz um temor no nosso coração, traz um medo que a gente não consegue mais dormir. Precisamos conhecer o nosso Deus. Precisamos andar com Deus. Porque, irmãos, o nosso comportamento diante da luta, ele é compatível com o quanto nós conhecemos de Deus. Quem já travou grandes batalhas, quem já provou de grandes milagres, são pessoas que conseguem resistir os dias de tribulação com mais solidez, com mais sobriedade. Porque ele conhece o Deus dele. Ele sabe o Deus que tem. E essa convicção de que Deus protege o seu povo, que tem que trazer esse descanso. Ainda que tudo se abale, então imagina o que Ezequias passou, de ver o maior exército do mundo, o império, ameaçando, e ele sabia que se fosse invadido, eles seriam destruídos. E ele fala, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Amém? Em segundo lugar, irmãos, o que a gente aprende com esse texto é que Deus, além de proteger o seu povo, Deus fortalece o seu povo. A partir do verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O interessante, irmãos, é que esse texto diz que há um rio cujas águas estão no meio da cidade. Só que Jerusalém, irmãos, aqui está se referindo a Jerusalém. Jerusalém não tinha nenhum rio passando dentro de Jerusalém. Só que o rei Ezequias, naquela época, sabe o que ele fez? Ele pegou o rio mais próximo, não me lembro se era o mais próximo, mas acredito que sim. Ele canalizou a água para dentro de Jerusalém. E por isso Jerusalém era abastecido com aquela água que vinha de fora e que não era um rio. Mas o texto diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Irmãos, a cidade de Deus é uma referência a Jerusalém. E esse rio, irmãos, é a própria presença de Deus no meio do seu povo. A água é esse sinal de restauração, de revitalização. Eu não sei quantos aqui já passaram por um momento de sede extrema. E não é aquele tipo de sede que você, na hora que você quiser, você resolve o seu problema e bebe água. Certa vez, eu fui com alguns amigos meus numa roça de cinzal. Uma árvore, uma planta grande que faz aquelas cordas amareladas, né?
E comecei a caminhar com eles e eu me perdi do grupo. E a gente já não conseguia saber de onde a voz vinha um do outro. E eu comecei a me distanciar. E o tempo foi passando, foi passando. O sol já estava na minha cabeça, não estava fazendo sombra mais. E eu comecei a entrar em desespero, porque eu tinha 12 anos de idade. Uma sede, imagina, criança perdida no sertão da Bahia, dentro de uma roça de sisal. Uma sede que eu não sabia o que fazer, eu comecei a bater um desespero. E, irmãos, quando eu consegui sair daquele lugar, já era quase 2 horas da tarde. Eu cheguei e consegui achar a casa no final da rua, pedi água, mas, irmãos, eu nunca vi tanto desespero na vida para beber água. E só em você ver o copo de água parece que você já é restaurado, está com fome, está precisando descansar, mas só em beber água dá aquela restaurada no ânimo nosso, não é verdade? Então esse texto está dizendo que Deus é o rio que está no meio do seu povo, saciando a sede do seu povo, fortalecendo a sede do seu povo. Irmãos, chega um momento que a luta vai nos cansando, não é verdade? Chega um momento que você já não consegue mais orar. Eu acompanho famílias que, quando chegam para mim, para conversar, para desabafar como é que está a situação em casa, irmãos, eu que estou acompanhando a situação de fora há pouco tempo, eu falo assim, vamos orar, porque eu realmente não sei o que fazer, não sei o que falar, é o que a gente tem que fazer. Eu fico pensando, eu falei, Deus, se eu já não consigo lidar com essa situação, o que a gente pode fazer é orar, imagina essas pessoas, imagina essa família. E chega uma hora, irmãos, e vocês sabem disso, vocês já passaram por isso, ou estão passando por isso, chega uma hora que a gente até para de orar. E fala assim, Deus, o problema está aí, Deus, do mesmo jeito, há não sei quantos anos. Eu oro todo dia, Deus. O Senhor sabe que eu coloco isso diante de Ti tantas vezes, por tantos anos. A gente vai cansando. Mas esse rio, no meio da cidade, é a presença de Deus que nos restaura. É a presença de Deus que levanta, que ergue o seu povo, que nos faz caminhar, tendo a convicção de que a vontade de Deus será efetuada no momento dele. A cidade de Jerusalém estava o templo, e o templo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Mas chegou um momento que aquele povo começou a tratar o templo como objeto de idolatria. O povo, quando sai do cativeiro da Babilônia, é pela primeira vez na história do povo de Deus que o povo abandona a idolatria. Porque até o cativeiro da Babilônia, o povo de Deus adora outros deuses, se mistura e começam a comungar da fé pagã de outros povos. Mas depois que eles retornam do cativeiro da Babilônia, quando o rei Ciro decreta o retorno deles, é o momento que o povo de Deus já não faz mais isso. Só que o templo se tornou objeto de idolatria. O povo achava que o simples fato do templo estar na cidade, Deus iria garantir prosperidade e proteção ao povo. E o resultado foi que na década de 70 do primeiro século, a cidade de Jerusalém foi destruída. Porque o povo não compreendeu o que era de fato a presença de Deus no meio deles. O povo precisava andar em santidade, o povo precisava andar segundo a vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, essa água que deveria nos restaurar, a gente começa a se distanciar dessa água. Mas como todo domingo a gente vem no culto, a nossa religiosidade nos faz acreditar de que está tudo bem, de que eu estou perto de Deus, de que eu estou deitado ao lado de um ribeiro de águas. Mas o meu coração está longe, seco e sedento. E quando isso acontece, irmãos, a gente começa a perder a fé, a gente começa a perder o propósito da nossa vida. E as dificuldades começam a nos afastar.
E o texto prossegue dizendo: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Geralmente, irmãos, as guerras começavam cedo. 4:30 da madrugada, o povo já estava indo para a guerra começava cedo. Era o horário que o povo começava a guerrear. Se acampava, dormia e já acordava para a batalha. E o texto está dizendo que Deus estará conosco já do início da batalha, preparando o nosso coração, nos fortalecendo. Amém. Em terceiro e último lugar, irmãos, Deus, Ele protege o seu povo, Deus fortalece o seu povo, mas Deus também dá paz ao seu povo, a partir do verso 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Você vê que o Salmo está descrevendo aqui toda uma situação de guerra, até quando ele fala sobre os céus se abalando, os montes, os mares. Aquilo é uma forma de fazer um simbologismo, uma simbologia do povo se movendo em direção aos filhos de Deus para destruí-los. Mas no momento, a partir do verso 8, começa a mostrar como é que Deus resolve o problema da guerra. E eu acho interessante isso. O verso 9 fala que ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. É interessante que Deus não termina a guerra colocando o povo para guerrear, matando o povo, falando no contexto, pela visão espiritual. O texto fala que Deus faz o quê? Quebra o arco do inimigo. Você não pode me atingir mais, porque eu quebrei seu arco, eu quebrei sua lança, eu lhe desaparelhei. Irmãos, é isso que Deus faz com os nossos inimigos espirituais. Deus desarma os nossos inimigos. Nosso inimigo, ele pode nos ameaçar. E quando ele nos toca, ele nos toca com permissão de Deus. E essa permissão é a permissão que Deus dá, visando o nosso bem, como foi com Jó. Certa vez eu encontrei uma testemunha de Jeová, e ela chegou para mim e perguntou, né? Tudo bem? Tudo bom? Gostaria de te fazer uma pergunta. Quem governa o mundo? Aí eu falei, não, quem governa o mundo é Deus. Ela, pois é, isso é que muitas pessoas pensam. Aí ela abriu um texto lá fora de contexto, leu, falando do domínio do diabo e tal. Aí eu falei, tem um problema nisso aí. Porque Satanás, quando foi conversar com Deus a respeito de Jó, o texto fala que ele pediu permissão a Deus. E Deus ainda botou um limite, falou, você vai destruir, você pode fazer o que você quiser com Jó, mas você não vai tocar em um fio de cabelo dele. E Satanás, ele sai, ele acaba, destrói filho, fazenda, bens, o patrimônio todo de Jó. Eu fico imaginando Satanás irado, doido para botar um fim na vida de Jó. Só que ele não pode, Deus só deu permissão em tocar naquilo que Jó tinha. Aí ele volta, né? Não, Deus, aí é fácil. O cara tem saúde ainda, né? Eu quero ver na hora que eu tocar. Aí Deus fala, toca na saúde dele, mas não mata. Você vê que está todo o tempo aquele cachorro preso na coleira, que só vai até onde o dono deixa. E no final, o que foi que aconteceu? Jó passou a conhecer a Deus de maneira muito mais profunda. E quando Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, algumas pessoas falam que Jó não era crente, e Jó se converteu depois da provação. Não, irmãos. Ele está falando assim, eu conheci a Deus, mas depois de tanta tribulação, de tanta luta que eu passei, a maneira como Deus me livrou, o que eu passei a conhecer a respeito do meu Salvador, é como se eu não o conhecesse.
E é assim que a gente se sente às vezes, irmãos, quando a gente passa por uma grande tribulação e Deus nos livra. E Deus traz paz ao nosso coração, traz paz em meio à guerra. A gente sai assim, Deus, como o Senhor é poderoso. Deus, a gente ouve o tempo todo falar que o Senhor é poderoso, o Senhor faz e acontece. Deus, mas depois que o Senhor age no meio da gente, que o Senhor age dessa forma na nossa vida, Pai, a gente começa a entender na prática o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é poderoso. A minha fé está muito mais fortalecida agora, Senhor. E eu te louvo porque o Senhor me permitiu passar por essa tribulação, porque hoje eu te conheço de maneira diferente. Então é assim que Deus faz, irmãos. Irmãos, nós recebemos vitória sobre todas as coisas na cruz. Todas as coisas que nos afligem, já foi nos dado vitória na cruz. E a pergunta é, não, mas se Deus venceu, né? Cristo levou sobre si as nossas dores e maldições, as nossas doenças, por que é que eu ainda fico doente? Porque nós fomos salvos da condenação do pecado, e estamos sendo salvos dos efeitos do pecado. A gente só está se apropriando daquilo que Deus já conquistou para nós. E o que é que Deus faz? Já venci tudo isso. Tanto que eu estou usando estas coisas para promover a fé de vocês, para fortalecer a fé de vocês. Essas coisas que vocês olham e enxergam muitas vezes o inimigo voraz, que ainda não foi vencido, pelo contrário, foi vencido e está servindo como um menino de recado. Estou usando estas coisas para moldar a fé do meu povo. Deus, Ele traz paz ao povo dele, colocando fim nas guerras interiores que passamos, nas guerras exteriores. E a nossa certeza, diante de todas essas coisas, é que Deus cuida do seu povo, Deus fortalece o seu povo, Deus dá paz ao seu povo. A soberania de Deus nos protege, nos fortalece e nos traz paz. Eu queria encerrar, irmãos, dizendo que essa paz, ela precisa ser cultivada no nosso coração, através do nosso relacionamento com Deus. Busque a Deus. Não abra mão de estar perto de Deus. Quando a coisa aperta, é aí que a gente precisa correr para Deus. É aí que a gente precisa se curvar diante dele e falar, Senhor, o trem está feio, é agora que eu não posso correr. É agora que eu não posso esfriar. Essa é a hora que eu mais dependo de Ti. E eu peço ao Senhor para que venha me fortalecer e me dar forças. Eu queria encerrar contando uma outra história. Um colega meu foi aconselhar um amigo dele e chamou para conversar e disse que depois que aquele homem acabou de falar, em lágrimas, contando o problema que ele estava passando, o meu colega, um pastor, falou assim, Neilon, eu não sabia o que dizer. Eu não sabia um texto bíblico para poder trazer para ele. E o problema era tão sério que eu nem tive coragem de trazer um texto bíblico. Eu falei, tentar consolar alguém com esse texto aqui, nesse momento, eu falei, Deus, eu vou deixar. E ele ficou tão assombrado com o que aquele homem estava passando, que ele devolveu a bola para o seu amigo e falou assim, cara, e aí, mas o que é que você vai fazer? E a resposta dele foi a seguinte, pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Não faço a mínima ideia do que eu vou fazer. Mas uma coisa eu sei, o meu Deus, eu não largo. O meu Deus eu não abandono. Porque Ele é o meu Senhor. E se a única coisa que eu tenho agora, na verdade é a única coisa que eu sempre tive, foi o meu Deus. Mas chega num momento que realmente a gente só consegue enxergar Deus. Não tem amigo, não tem influência social, não tem reserva financeira, não tem nada nessa vida, não tem pessoas que têm boas palavras, que possam nos trazer alívio, a não ser a convicção de que Deus cuida de nós.